quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Para a leitura da Bíblia, Salmo 34, versículos de 14 a 19. Provai que o Senhor é bom. Vereadora Zuma Sinel. Bom dia a todos. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva o espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra. Amém. Para a leitura da ata da reunião anterior, 53ª reunião ordinária do dia 21 de nove de 2017, vereador Josefina Soares, primeira secretária. Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo, primeira sessão legislativa, 17ª legislatura, reunião ordinária, ata número 53 de 2017, aos 21 dias do mês de setembro de 2017, às 9 horas e 55 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 53ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Fernando Tarragó, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Zuma Rodrigues Ancinello, segunda secretária; José Clemente da Silva Correia, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado Davi, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, Mano Gás, Suzana Cardoso Alves e Wilson José Brites Borges. A hora estabelecida, o presidente vereador José Fernando Tarragó, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Tesalonicenses 4, versículo de 14 a 18, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Na sequência, o presidente vereador José Fernando Tarragó solicitou à vereadora Josefina Soares Brigman que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual após foi lida e aprovada na íntegra. Logo após, a secretária vereadora Josefina Soares realizou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados o regime de urgência urgentíssima, é o projeto de lei ordinário número 110 de 2017, protocolado sobre o número 916 de 2017. Do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 4.307 de 2014, que autoriza o município a instituir o programa de auxílio à alimentação ao servidor público municipal, PAS, e da outras providências. Foi aprovada em discussão e votação única. Foi aprovado em votação única. Foi aprovado o balancete número 5 de 2017, protocolado sobre o número 779 de 2017. Do Poder Legislativo referente ao mês de maio de 2017. Matérias do expediente, o presidente determinou a formação de 2 comissões especiais compostas por 5 vereadores, cada indicados pelos líderes de partidos da Casa para analisarem os projetos
de lei complementares que fazem parte da pauta desta reunião. Ficou estabelecido que uma comissão vai analisar os projetos que tratam da área tributária e a outra comissão analisará os projetos que tratam da área administrativa do município. O vereador Clemente, líder do PSDB, indicou o vereador Mano Gás para atuar na comissão especial que tratará sobre os projetos da área administrativa e indicou-se para compor a comissão especial que tratará sobre os projetos da área tributária. O vereador Wilson Brits, líder do PMDB, indicou o vereador Rafael Alves para os projetos que tratam sobre a área administrativa e indicou-se para compor a comissão especial que tratará sobre os projetos da área tributária. O vereador Elton da Rocha, líder do PP, indicou o vereador Carlos Delgado para compor a comissão que tratará sobre os projetos da área administrativa e indicou-se para a comissão especial que tratará sobre o projeto da área tributária. A vereadora Suzana Alves, líder do PRB, indicou o vereador João Mancinello para compor a comissão especial que tratará sobre os projetos da área tributária e indicou-se para compor a comissão especial que tratará sobre os projetos da área administrativa. O vereador Eric Lins, líder do DEM, comporá ambas as comissões especiais para analisar os projetos de lei complementares que tratam da área tributária e da área administrativa do município, conforme segue. Serão apreciados em regime de urgência. Primeiro, projeto de lei complementar número 2 de 2017, protocolo sobre o número 915 de 2017 do Poder Executivo, que altera e inclui dispositivos no Código Tributário do município. Lei número 2413 de 1993, conforme menciona. 2. Projeto com nova redação ao artigo 2º e ao anexo 1 da Lei Complementar número 7 de 2014, que institui a licença. Vai ficar assim. Está errado aqui. Licença especial de fundo de comércio no Código Tributário do município, conforme menciona. 3. Projeto de lei complementar número 4 de 2017, protocolo sobre o número 924 de 2017, o poder do Poder Executivo e da nova redação aos itens 1 ao 34º do artigo 78 do Código Administrativo do município, Lei número 1970 e 1988, conforme menciona. 4. Projeto de lei complementar aos artigos 152 e 153 do Código Administrativo do município, Lei 1970, 1988, conforme menciona. 5. Projeto de lei número 6 de 2017, protocolo sobre o número 926 de 2017 do Poder Executivo, que acresce dispositivo na Lei 2413 de 1993, de 20 de número 7 de 2017, protocolo sobre o número 927 de 2017 do Poder Executivo, que altera e inclui dispositivos na Lei número 3.313 de 2003, conforme menciona. Dispõe sobre o imposto sobre serviço de qualquer natureza e dá outras providências. Em regime de urgência, serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Primeiro, projeto de lei ordinária número 109 de 2017, protocolado sobre o número 907 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a implantar, manter, operar e explorar nas ruas e logradouros públicos municipais de Uruguaiana áreas de estacionamento rotativo, PAG, e da outras providências.
2. Projeto de Lei Ordinária número 111 de 2017, protocolado sobre o número 917 de 2017, do Poder Executivo, que estabelece os termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República, os requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza. Com precatórios do município de Uruguaiana. 3. Projeto de Lei Ordinária número 112 de 2017, protocolo sobre o número 918 de 2017 do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de impostos para a implantação do parque eólico em Uruguaiana. 4. Projeto de Lei Ordinária número 113 de 2017, protocolado sobre o número 919 de 2017 do Poder Executivo, que inclui o parágrafo 5º do artigo 3º da Lei Municipal número 3.520 de 2005, conforme menciona, institui um programa de expansão ao desenvolvimento econômico, industrial e social do município de Uruguaiana. Expansur. 5. Projeto de Lei Ordinária número 114 de 2017, protocolado sobre o número 920 de 2017, do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 9, conforme menciona. Estabelece normas para reconhecimento de utilidade pública e dá outras providências. 6. Projeto de Lei Ordinária número 115 de 2017, protocolo sobre o número 921 de 2017 do Poder Executivo, que revoga as leis municipais número 3029 de 2017 e 4.600 de 2015, e respectivamente dispõe sobre reduções na parte da pauta desta reunião. Ficou estabelecido que uma comissão analisará os projetos que tratam da área tributária e outra comissão impostos predial e territorial urbano, IPTU, propõe incentivos e dá outras providências e autoriza o município a instituir o IPTU premiado e dá outras providências. 7. Projeto de Lei Ordinária número 116 de 2017, protocolado sobre o número 922 de 2017, do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.760 de 2017, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e dá outras providências. Correspondências expedidas a diversos ofícios protocolados sobre os números 551 a 568 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 355 e 356 de 2017. Utilizar o período de comunicações dos seguintes edis. Primeiro, vereador José Clemente Silva Correia. Segundo, vereadora Zoma Rodrigues Ocinello. O conteúdo de cada pronunciamento encontra-se arquivado junto ao Departamento de Imprensa do Poder Legislativo. Cumpridos os objetivos e nada mais haver a tratar, o presidente vereador José Fernando Tarragão, invocador número presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 21 dias do mês de setembro de 2017. A ata está à disposição dos senhores vereadores para retificação da votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Passamos, então, à ordem do dia, leitura das indicações pela vereadora. Entidade de classe.
Senhor presidente, demais vereadores, o vereador José Clemente da Silva Correia, da bancada do PSDB, vem respeitosamente, com base no que preceitua o artigo 155 do Regimento Interno da Casa Municipal de Vereadores de Uruguaiana, indicar, após aprovado pelo todo plenário, que essa Casa Legislativa encaminha ao excelentíssimo senhor Rony Peterson Corpo Melo, prefeito municipal de Uruguaiana, solicitação de alteração do artigo 56 da Lei Orgânica de Uruguaiana, a fim de que seja assegurado o afastamento das atividades funcionais de uma matrícula de 6 membros do Magistério Público para a diretoria da entidade de classe de representação profissional, eleitos regularmente, sem prejuízo da situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. Justificativa. Justifica-se o requerimento tendo em vista que, primeiro, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5º, 18º, declara que a criação de associação e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada e a interferência estatal em seu funcionamento. A nossa Carta Magna reconhece a relevância e a legitimidade das entidades representativas dos trabalhadores no capítulo denominado dos direitos e deveres individuais e coletivos. 3. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, no artigo 8º, declara que é livre a associação profissional ou sindical, consolidando-se, portanto, como um direito social dos trabalhadores. 4. O advento da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, garantiu aos trabalhadores brasileiros o direito à representação através de sindicatos e associações, visando a defesa e a proteção de direitos dos trabalhadores. 5º, o direito constitucional à livre associação profissional ou sindical, instituído no artigo 8º da nossa Carta Magna, faz parte do capítulo 2º dos direitos e atesta o reconhecimento do Estado brasileiro, a relevância das entidades representativas dos trabalhadores na luta em defesa de direitos inerentes ao trabalhador. 6º, o artigo 21(2) da Constituição do Estado, do Estado do Rio Grande do Sul, assegura aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho com dispensa de suas atividades funcionais de mandato em confederação e federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento. 7. No Estado democrático de direito, as entidades representativas dos trabalhadores contam com o reconhecimento do Estado e ocupam um papel de destaque no fortalecimento da democracia através do diálogo, da participação cidadã e na defesa e proteção de garantias e direitos fundamentais. Em governos e regimes ditatoriais, a perseguição, a repreensão e o fechamento de sindicatos e associações de trabalhadores objetivam o cerceamento da liberdade, a imposição do medo e o desprezo por toda e qualquer participação e manifestação cidadã. Nono,
silenciar sindicatos e associações representativas de trabalhadores não é compatível com o Estado democrático de direito. 10. Sufocar a voz dos sindicatos e associações representativas de trabalhadores é menoscabar e agredir a democracia. 11. É inegável que as conquistas dos trabalhadores brasileiros são resultados da mobilização e da participação coletiva, e os sindicatos e associações representativas dos trabalhadores desempenham um papel preponderante nessas conquistas. 12. Em 2012, através da Lei Municipal número 4.111, de 4 de julho de 2012, estabelece o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. O Poder Público Municipal de Uruguaiana demonstrou reconhecimento à Associação dos Professores e Especialistas do Município de Uruguaiana, APEMO, como entidade legítima para a defesa dos direitos dos professores e especialistas em educação. 13. A Associação dos Professores e Especialistas do Município de Uruguaiana, APEMO, além da defesa dos direitos dos seus associados, participa ativamente das questões relacionadas ao ensino e à educação municipal, sobretudo na observância dos princípios constitucionais e na luta por uma educação de qualidade ao cidadão uruguaianense. O Poder Legislativo Municipal de Uruguaiana reconheceu publicamente, em diversas ocasiões, a atuação da Associação dos Professores e Especialistas do Município de Uruguaiana, APEMO, na defesa dos direitos do magistério e da educação municipal. 15. A inclusão na Lei Orgânica de Uruguaiana de autorização para o afastamento das atividades funcionais dos membros do Magistério Público Municipal para a diretoria da entidade e classe de representação profissional está em sintonia com os princípios instituídos nos artigos 5º e 18º e artigo 8º da Constituição Federal da República do Brasil e com os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Com relação à determinação contida no artigo 52, parágrafo 2º da Lei Municipal 4.111, de 4 de julho de 2012, que assegura a cedência com ônus para o município de 6 integrantes da diretoria da Associação dos Professores e Especialistas do município de Uruguaiana, APEMO. É preciso destacar que a maioria dos integrantes da diretoria da APEMO, além de exercer a atividade de representação da categoria, desempenha em outro turno as atribuições decorrentes do cargo efetivo nas escolas municipais de Uruguaiana. 17. Cabe ressaltar que qualquer retrocesso social que restrinja a participação e a representação dos professores e especialistas em educação do município interferirá diretamente na garantia de liberdade de associação ou representação de classe, instituída como um direito social na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. 18. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no AG-REG, no recurso extraordinário com agravo 639.337, São Paulo, manifestou-se claramente contra todo e qualquer retrocesso social em nossa sociedade.
A proibição do retrocesso social como obstáculo constitucional, a frustração e ao inadimplemento, é isso? Pelo poder público de direito prestacionais, o princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive. A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado, como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública. Obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de tomá-los efetivos, mas também se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar, mediante supressão total ou parcial, os direitos sociais já concretizados. 19. Em decisão proferida no recurso extraordinário com agravo 697.322, o excelentíssimo senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, mencionou as palavras do excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, no AI 846.303, o qual se entende como conveniente e oportuno a ser reproduzido nesta justificativa. Bem, as letras são miudinhas. Os dispositivos da Constituição Federal mencionados pelo Tribunal de Origem, embora assegurem o direito da associação, não versam sobre o direito à percepção de numeração durante o afastamento da função pública para o desempenho do mandato. Os argumentos articulados pela agravante desse modo não evidenciam violação direta ao texto constitucional. 2. Conheço o agravo e o desprovejo. Ressalte-se em arremate que a pretensão do recorrente, no sentido de que o fato de a Constituição Federal não prever expressamente o direito ao recebimento de remuneração por parte de servidor público licenciado para o exercício de mandato classista, não significa que tal direito possa ser suprimido, porque decorre naturalmente da proteção constitucional dispensada a quem exerce mandato sindical, em que avulta, por óbvio, o direito ao recebimento dos salários pelo período do exercício do mandato. AI 846.303, relator do mês. Aí, quem sabe. Relator, ministro Dias Toffoli. E aí tem uma numeração. 20. Há 32 anos, quando da publicação do antigo plano de carreira do Magistério Público Municipal de Uruguaiana, de 1985, instituído
na abrogada Lei número 1781, de 27 de dezembro de 1985, constava no artigo 78 que o professor ou especialista de educação que eleito regularmente estiver no exercício de função executiva em entidade de classe de âmbito municipal, deverá ser dispensado pelo chefe do Poder Executivo Municipal de suas atividades funcionais sem qualquer prejuízo. 21. Percebe-se que a garantia da cedência de professores ou especialistas de educação eleitos à entidade representativa dos magistérios municipal transcende o tempo e representa uma conquista histórica do magistério municipal e, principalmente, da democracia em nosso município. 22. Retroceder nessa conquista histórica do magistério público municipal é atentar contra um direito social, desprezar a participação da entidade de classe na luta e na defesa dos direitos dos trabalhadores e olvidar-se das necessidades e anseios dos professores e especialistas em educação de nosso município. É preciso reconhecer que a comissão no texto legal da Lei Orgânica de Uruguaiana, com relação ao afastamento de professores e especialistas em educação para o exercício legítimo de representação da categoria, importa grave dano aos membros do Magistério Municipal de Uruguaiana, prejudica a representação de classe e interfere eu não sei se está certo aqui, diretamente prerrogativa constitucional. 24. À luz do Estado democrático de direito e dos princípios constitucionais, autorização legal na Lei Orgânica de Uruguaiana para o afastamento das atividades funcionais dos membros do Magistério Público Municipal para a diretoria da entidade de classe de representação profissional é a manifestação. Vereador Fernando Tarragua, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, a representação do segmento da educação que está aqui presente, da FEMO, a imprensa, amigos. A nossa indicação ao Poder Executivo, ela versa apenas na regularização e na regulamentação daquilo que a sociedade reconhece e o Estado democrático do direito reconhece. Formulada a indicação, essa indicação lá, nós formulamos ela no nosso gabinete, nós procuramos e conversamos com os demais pares dessa casa, os demais vereadores, e todos eles endossaram, assinaram esse documento junto conosco, ressalvado o vereador Eric Lins, que não se encontrava naquele dia aqui em Uruguaiana, estava em viagem, assim mesmo comuniquei a ele que nós tínhamos intenção de protocolar naquela data. Não houve nenhuma manifestação de impedimento, e quero registrar isso. E quero dizer aos senhores e senhoras de que, com todas as fundamentações que nós usamos aqui, as fundamentações da Constituição da República, que garante este expediente a segmentos como esse do magistério. E aqui em Uruguaiana não se fala nesta questão, se formos verificar em associação ligada ao município, nós temos que lembrar que Uruguaiana também tem um outro segmento associativo que representa servidores municipais. E, necessariamente, no Estado democrático, e assim está fundamentado, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul já traz isso, já fala disso. Garante, inclusive, também esse expediente. Nós buscamos ainda argumentos que estivessem consolidados pela mais alta corte do Brasil, do Estado brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, que também disse, e está lá escrito, de que isso significaria um retrocesso social. Dentro
do conjunto de ações, do conjunto daquilo que significa no Estado democrático a voz de todos aqueles que precisam ter voz, nós entendemos que não podemos cercear e apenas disciplinar ou buscar fazer com que o chefe do Poder Executivo, ao qual a ele é detentor dessa prerrogativa, mesmo que essa casa esteja fazendo o estudo da lei orgânica de alterações, compete ao Poder Executivo. Nós buscamos encaminhar a ele, então, de uma forma mais clara, um posicionamento já com os fundamentos legais e daquilo que eu particularmente compreendo, e Vossas Excelências que assim se manifestaram também, para que nós pudéssemos ter, então, a indicação do Poder Executivo, e aí cabe a ele, sim, fazer a regulamentação da forma que ele entender, e talvez discutindo, que é assim que entendo eu que se procede nesse Estado, enquanto a democracia perdurar, espero que para sempre, né, nós estamos vendo de que estas necessidades de adequação, e quando se faz o estudo da lei orgânica, vimos inúmeras outras modificações que devem ser feitas. Mas, neste caso, nós estamos aqui levando ao chefe do Executivo os fundamentos legais que entendemos para que o segmento da educação, nesse momento, tenha a legitimidade, até porque a lei municipal, que já trazia isso aqui no município, e a lei orgânica do município não traz essa previsão, traz apenas para a entidade sindical e não associativa. Porém, a Constituição é bem clara, ela também estende esse direito às associações, federações, e assim, como disse, nós entendemos razoável a medida de fazer o pedido ao Poder Executivo. Quero cumprimentá-los, dizer a todos de que não vejo nenhum óbice, nenhum impedimento, mas que entendemos nós que é necessário fazer essas regulamentações, inclusive para que, à luz da lei, todos possam trabalhar e exercer com plenitude a sua atividade e a sua representação. É nesse sentido, então, e muito obrigado a todos os senhores e senhoras. Com a palavra, vereador Eric Lins. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, pessoas que nos ouvem. Bom dia, pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Aproximadamente 30 e poucos dias atrás, eu, diretamente na tribuna, que levantei as questões das ilegalidades que existiam na Lei 4.111 e como isso, além das ilegalidades, em confronto com a lei máxima do município, como isso interferia nas finanças do município. Aliás, também salientei outras questões. Com todo respeito, que eu já salientei várias vezes ao vereador Clemente, respeito o seu entendimento, mas eu penso diferente e eu posso elencar, vou tentar fazer de forma breve, pelo menos 6 motivos pelo qual eu me oponho a essa indicação. Primeiramente, eu gostaria de salientar que uma vez que essa indicação é feita, uma vez que já existia a previsão na 4.111, automaticamente me dão razão em todos os meus apontamentos. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que existe um decreto de calamidade em Uruguaiana, por questões financeiras. Essa cedência, ela retira dinheiro legalmente previsto para questões de verbas livres do município, como, por exemplo, o conserto de viaturas da Secretaria de Obras. Nós temos 12, 13, 14, 15 viaturas quebradas e os valores expendidos para os pagamentos dessa cedência serão suficientes para consertar ao menos 2 dessas viaturas mensalmente. Isso tem que ser levado em consideração, especialmente nesse momento de decreto de calamidade. Além disso, as cedências importam em convocações sucessivas, o que aumenta ainda mais o gasto público. Terceiro, esse tipo de cedência, ele passa por um juízo de oportunidade e juízo de conveniência pelos membros desta casa. Eu pergunto se é conveniente e oportuno, neste momento de Uruguaiana, perder força de trabalho ou gastar dinheiro com pessoas que não fazem serviço para uruguaianos. Quarto ponto, eu lhes pergunto se a liberdade de associação é livre, e realmente ela é. Eu lhe pergunto como fica
Associação dos Funcionários do Município, FNU, como ficam a Associação dos Funcionários de Obras, a Associação dos Funcionários de qualquer grupo que fizer. Essa casa vai liberar cedências para todas elas, porque por uma questão de igualdade, isonomia, se assim o fizer, vamos ter que entrar com indicações para cada uma delas, senão estaremos sendo injustos nessa casa. O quinto ponto é uma questão de proporcionalidade. A nossa lei orgânica já definiu 3 para 3 mil servidores. Essa é para o sindicato. A proposta serve de 6 para 1.200. Em todas as questões, inclusive no próprio estado do Rio Grande do Sul, isso já está sendo reduzido para 1 para 1.000. No mínimo por uma questão de proporcionalidade. Se isso já, por algum motivo, fosse cogitado, deveria ser considerado em apenas 1 e não em 6. Multiplicando por 2, na verdade multiplicando por 9. Perdão, por 6, porque é liberado pelo sindicato. E já vou terminar. Eu gostaria de salientar também, como já foi utilizado várias vezes em alguns argumentos, a questão da Constituição Estadual. Gostaria de salientar que não existe hierarquia entre a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município. Ambos são frutos do poder constitucional decorrente e a única hierarquia que existe entre elas é principiológica e não em auto-organização administrativa. Em minhas mãos eu tenho a resposta do prefeito às minhas colocações e dentre os seus argumentos, em nenhum deles consta a ilegalidade. O prefeito considera legal a cedência pela 4.111. Essa mera indicação, se ele acatar essa indicação, isso vai ser um venire contra factum próprio, pelo que ele me respondeu. Obrigado. A palavra, vereadora Suzana Alves. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Uma questão de ordem, presidente. Indicações são uma a favor e uma contra. Pode ser à vontade? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes. Eu quero dar os parabéns ao meu colega pela indicação e comentar um assunto só. Há poucos dias foi esquecido aqui nessa casa que tinha calamidade pública, né? Porque o senhor foi a favor à utilidade pública do CDL, né? Então, é contraditório. Péssima parte. Só um momento. É contraditório a gente, um momento, a lembrar das coisas, né? Lembrar que tem calamidade pública e no outro momento esquecer. E eu acho a sua indicação muito boa porque todas as classes têm que ter representantes. Eu que venho de uma classe sei o quanto é importante a gente tem que ter representação, porque se nós não temos representantes, se nós não temos alguém que lute pela classe, nós ficamos fracos. Meus parabéns, Clemente, meus parabéns. Obrigada. Essa parte, vereadora. Vereadora, só explicando, a questão da calamidade pública que tu citaste, quando nós fizemos a cedência para a CDL, tá? O que é importante ressaltar é que no caso da CDL, aquilo ali era simplesmente um reconhecimento de utilidade pública. A questão dos eventuais dispêndios de dinheiro, o município não dá dinheiro para a CDL. Não dá dinheiro para a CDL. No caso da cedência, isso gira R$700 mil por ano. Existe uma grande diferença. A segunda grande diferença é que a CDL ela faz investimentos que superam em muito os valores que eventualmente deixariam de ser pagos pelo PTU. Inclusive todos os valores que são arrecadados pela CDL ou que eventualmente deixarão de ser pagos ao município, eles são revertidos em ações pró-município. Então não existe nenhum tipo de prejuízo. Essa diferença me faz votar desta forma na calamidade pública, que não tem nada a ver com essa cedência especificamente, mas explicando a questão de esquecer ou não esqueci, a justificativa ela tem pontos diferentes a serem considerados. Obrigado. Sim, mas a prefeitura deixa de arrecadar, né? Então, se não vale para um,
palavra a vereadora Josefina Soares. Senhor presidente, vereador Fernando Aragão, demais colegas vereadores e vereadoras, público presente, imprensa, a nossa representante da PEMO. Eu quero, nesse momento, uma leitura ampla e bem fundamentada, cumprimentar o vereador Clemente pelo fundamento da indicação. Muito bem fundamentada. Eu não entendo muito de professorados, né, de leis, mas o fundamento que está aqui, né, inclusive o Tribunal de Contas, tudo falando, e ele foi a fundo, né, nessa lei, buscou todos os artigos, buscou tudo o que precisava. Eu sou favorável ao seu projeto, à sua indicação, vereador. Porque sempre eu digo, eu me espelho no vereador Clemente, porque ele tem um estudo sobre o trabalho dele, ele se preparou para isso. E o que a gente não pode tirar das pessoas. E também não podemos dizer que nós somos melhores. Eu não sou melhor que os outros. Pelo contrário, eu me baseio naqueles colegas que sabem, que entendem, porque geralmente quando ele faz um parecer, ele busca nos órgãos competentes para se basear, para escrever, para fazer, e está muito bem fundamentado, vereador. Eu fiquei admirada, até vou pedir uma cópia para mim poder ler mais uma vez, né? E eu lhe cumprimento, e eu acho que nós não devemos essa casa, ela tem poder para fiscalizar, para tudo, mas tem certas coisas que eu acho que não é para nós, assim, mexer lá na PEM, lá não sei aonde, fiscalizando uma coisa, mas ficar mexendo em leis de colégio, eu sou contra esse tipo de coisa. Cada um no seu trabalho. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Mano Gás. Senhor vereador Clemente. Obrigado, vereador Clemente. Muito obrigado, vereador Mano. Como é bom a democracia, vereador Eric, eu lhe cumprimento e devo respeitar seu posicionamento, obviamente, e é assim que eu procedo sempre. Porém, eu quero ainda ressalvar aqui o seguinte: nós estamos falando de uma entidade constituída ao longo de 32 anos. São 32 anos de prestação de serviço e a garantia do direito daqueles que não têm voz, muitas vezes. E o Estado democrático nos assegura isso. E eu falo isso com propriedade, porque sei o que é isso. E quero dizer a todos nós de que, realmente, se nós fôssemos verificar a questão e o paralelo das finanças, vereador Eric, a lei de utilidade pública, ela garante sim, ela estende, na lei está ali, e que inclusive quem tem esse direito pode receber subvenções, e foi isso que eu disse aqui. E quero dizer aos senhores que neste caso não há comparação. Não há comparação, e respeito o seu voto aquele dia aqui, como disse, em relação à concessão da utilidade pública a uma entidade privada, patronal, e que tem sua arrecadação significativa e que não representa o trabalhador. Quero dizer aqui que esta representação do segmento de trabalhadores no Estado democrático é fundamental. Não há valor para que isso seja ele exercido com toda a plenitude que deve ter. O Estado democrático só funciona pelas oportunidades que se tem no debate, pela construção de políticas dentro da democracia que estabelece parâmetros e aonde temos limites, inclusive, de representação, mas não o cerceamento dela. Não podemos cercear nenhum segmento. Se amanhã tivermos que dar voz legalmente, reconhecer o direito de minha parte, não há o que mensurar. Não há o que mensurar. A questão do município
não deter recursos para manutenção de um ou outro veículo é uma questão de gestão. Nós já conversamos aqui em outra oportunidade. Então vamos lá atrás falar. Muitas vezes é necessário lembrar do passado, falar do presente, para que se consiga, aí sim, desenhar o futuro. Mas essa questão de aplicação de recursos em relação à manutenção de veículos, né, até pode, mas não é isso que está aqui. Nós estamos falando de liberdade de expressão, de voz, daquilo que o Estado nos garante como legítimos representantes de determinadas categorias. Tantas quantas virem aqui se fazer representar e dar voz àqueles que não têm voz, terão o meu respeito, a minha consideração, o meu apoio e respeito, como disse, os demais entendimentos. É do vereador Mano. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Mano. Em relação a Vossa Excelência falou, bem no final, tá, sobre as questões de isso seria direito de liberdade de expressão, ou, bem, não entendo isso como uma liberdade de expressão, isso é bem diferente. A liberdade de expressão ela só é atacada quando existe censura, quando existe retirada de voz, e não é disso que nós estamos tratando hoje aqui no plenário com essa indicação, e não é disso que trata essa questão de lei. Essa é um minuto, ou dois atrás. Quando nós estamos falando de cedências, de representações, de liberações para representações de classes, exercício de mandato classista, nós estamos falando de direito de representação, e não liberdade de expressão. Tá? Se essa cedência não existir, porque ela já existe, a representação dos funcionários públicos, ela existe, e essa representação, isso é voz. Se nós estamos falando de representação de servidores, de trabalhadores, ela existe. Ninguém está retirando nada, ainda porque isso está previsto em leis federais. A classe ela não perde voz, a classe não perde direito de expressão, ela continua existindo. A única coisa que muda, veja bem, continuará tendo presidente, vice-presidente, secretário, vai continuar tendo todos os cargos da executiva da entidade. A entidade não deixa de existir. A retirada da cedência não termina com a associação, não termina com a voz, não termina com as manifestações. A única coisa que a retirada disso vai acontecer é que as pessoas vão trabalhar igual a todas as outras professoras. É a única diferença, porque a representação sindical, a representação, a proteção do trabalhador já existe por meio do sindicato. E é isso que é protegido pela Constituição Federal. E mesmo de qualquer forma, a questão da proporcionalidade. A proporcionalidade não é jogada fora em nenhuma estrutura. Isso já vem do direito alemão, isso vem do direito norte-americano pela razoabilidade, pelo alemão pela proporcionalidade. Isso não pode ser jogado fora. Obrigado. Palavra, vereador Elton Rocha. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, plenário que nos assiste, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, pela live. Bom, quero parabenizar o vereador Clemente. A gente conversou antes dessa indicação e eu sou favorável a ela. A gente respeita muito essa entidade e quero falar um pouquinho sobre representação, então, né, já que a gente está vendo que a representação não vale. Eu acho que essa Casa Legislativa ela representa bem isso. Não teria o porquê nós sermos vereadores se a gente não representasse um grupo ou se a gente não representasse as pessoas. Então, vereador Eric Lins, eu acho que a gente não precisa estar aqui, a gente não precisa ser vereador, porque a gente é um representante da comunidade. Então, se a associação não precisa existir para representar a sua classe, a gente também não precisa estar aqui para representar a comunidade. Remuneradamente. E bem lembrado, remuneradamente. Então, talvez a gente também abra mão do nosso salário, que é uma despesa para o executivo também. E nessa questão da calamidade, também nós não precisamos representar a nossa comunidade. Então, assim como nós representamos algumas classes ou algum nicho ou
toda a comunidade, cada um da sua forma, a associação representa a sua classe também. Então, se a gente não reconhece a associação ou o sindicato, seja qual for a entidade, a gente não reconhece a nós mesmos. Então, eu acho que isso a gente tem que pensar e tem que ponderar. E a gente sabe do trabalho que a APEMO tem e também a gente sabe de quanto é difícil os gestores públicos, sem essas representações, sem esses sindicatos, sem essas associações, reconhecerem e darem o que é de direito dessas pessoas. Então, muitas vezes é só através dessas associações, através desses sindicatos, que elas têm esse direito. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa indicação. A gente conversou bastante, eu e o vereador Clemente. Eu acho que qualquer representatividade da comunidade a gente tem que reconhecer, né, sendo ela de forma justa, sendo ela coerente. E eu acho que um comparativo bem simples é nós sermos representantes hoje. Então a gente não tem por que estar aqui. E a gente não tem nem por que receber salário. A gente também é uma despesa para o município. Eu não cedo meus apartes. Não havendo mais questão da indicação do vereador José Clemente, passamos à continuidade da leitura das indicações. Indicação 256 de 2017, protocolo 939 de 2017, vereador Mano Gás, que a empresa BRK solicite para as empresas terceirizadas a contratação de caminhão-pipa. Indicação 257 de 2017, protocolo 931 de 2017, vereador Mano Gás, que solicita a retirada de lixo na rua Rodrigues, Portugal. Indicação 258 de 2017, protocolo 932 de 2017, do vereador Mano Gás, que solicita a iluminação pública na travessa 1 entre as ruas Tiradentes e Monte Caceiros. Indicação 259 de 2017, protocolo 940 de 2017, da vereadora Suzana Alves, que solicita vistoria dos agentes de endemias em prédios da cidade. Indicação 260, protocolo 946, do vereador Rafael Alves. Retira a solicitação de retirada. Reitera solicitação de retirada do estacionamento oblíquo. Pessoal. A palavra é do José Clemente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade e a todos que assistem, essa questão do estacionamento oblíquo, nós já pautamos aqui em várias oportunidades. E ela vai ser retirada agora com a aprovação nessa casa do estacionamento rotativo que está voltando. Legalmente, diga-se de passagem. Os apontamentos que você tem do estacionamento oblíquo, nós mesmos, até quando chegamos na Secretaria de Segurança, nós conversamos sobre isso com o ex-prefeito Schneider. Já desde lá daquela época, nós mostramos isso, de que há uma necessidade sempre de implantação de determinada sinalização viária, e aí o leguista está aqui, complementar ele, que sabe disso, trabalha na área, de que há necessidade de um estudo técnico. Alguns, muitas vezes, que trabalham
nesta área, ou melhor, se metem a trabalhar nessa área, né, deveriam conhecer a legislação. As resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, a exemplo disso, falo da 236 de 97, agora talvez alguém aprenda, 236 de 97. Essa regulamentação está ali. Só que nunca se observou de que se deve considerar determinados critérios para a implantação de determinada sinalização. E eu não sou o dono da razão e dono da verdade, eu apenas estudo. É por isso que eu estou aqui citando elas. Então, agora, com a implantação do rotativo, nós vamos ter a revogação das leis anteriores e, em consequência, a revogação da lei que permitiu fazer essa aberração aí na cidade de colocar o oblíquo em determinados lugares que não podia ter colocado. E isto vai resolver essa questão aqui. O exemplo maior está ali na quadra aqui da Bento Martins, frente à Caixa Federal. Um absurdo. Não se considerou veículos, a exemplo de caminhonetas com caçamba ampliada, que hoje existe, né? E a lei lá dá uma pinceladinha nisso. Não se considerou o inclinamento, o ângulo de inclinamento, né? E outras, as dimensões da via, enfim, é uma série de questões. O Ademir ali sabe também do que eu estou falando, deveriam ter considerado que existe veículo de transporte escolar, que são micro-ônibus, né? Vans. Enfim, a legislação, ela traz tudo isso. Então, como eu disse, é necessário conhecer, eu não estou aqui falando mal de ninguém, estou falando para quem a toca serve. Quem não conhece a legislação, às vezes se arvora de um direito que não tem, e aí quer fazer e implantar, e isso não está à luz da lei, portanto é ilegal. Por isso que nós trabalhamos naquela questão do rotativo naquela época e apontamos todas as ilegalidades. Mas este projeto que está na casa, eu tenho plena certeza que vai corrigir bastante e na totalidade do oblíquo. Muito obrigado. Indicação 261 de 2017, protocolo 947 de 2017, do vereador Rafael Alves, pedido de segurança na Praça Barão. De novo, presidente, me ceda a palavra. Palavra, vereador José Clemente. Não posso me furtar quando se trata dos assuntos do qual eu tenho bastante afinidade. Na área de segurança que nós estamos falando, na Praça Barão, a Praça do Barão é um dos pontos. Se avizinha o verão, vereador Carlos, nós teremos aquela maravilha de poder nos deslocar, das famílias irem para determinados locais, pontos turísticos da cidade, tomar seu chimarrão, conversar com outras pessoas, levar crianças para brincar, e a Praça do Barão é uma delas. Porém, os fatores que envolvem a segurança pública, nós temos conversado sobre isso. A repressão é a última instância que temos. Porém, obviamente, ela deve existir, a sensibilidade das forças de segurança para que se previna determinadas ações. Mas também nós devemos pontuar muito claro nisso, que nós devemos também começar a responsabilizar as famílias que liberam os seus filhos e não sabem nem onde andam. Tenho visto algumas postagens em Facebook, e não todas, não estou dizendo aqui que são todas, mas algumas delas, de mães preocupadas com menores que saíram há 2 dias e não voltaram para casa. E depois apenas a gente vê aquela informação. Muito obrigado, já retornou. Olha, um filho da gente, adolescente ou menor de idade, que não volta para casa há 2 dias, aí a recém vai se informar que o filho não está em casa. Se alguém viu, o telefone para esse número. Ora, isso é grave. E aí entra alguns fatores que a gente está diagnosticando que contribuem com a violência. A Praça Barão do Rio Branco, a polícia monitora no Facebook, né, grupos determinados que se autodenominam, uns cuecas sujas, se autodenominam bondes, não sei do que, do não sei das quantas, para vir brigar na praça, vereador Josefina. Trazem facão para a praça, trazem réplicas de arma de fogo, trazem armas de fogo. Num carnaval aqui, na data oficial do carnaval, não no carnaval do Uruguaiana, nós
na época eu estava na secretaria, aprendemos menores no bonde, onde tinham 3 meninas. 3 meninas. As duas das 3 portavam réplicas de arma de fogo e estavam na praça brigando. E a polícia teve que apreendê-las. Então, este diagnóstico mostra que agora está vindo o verão, a tendência nós, obviamente, desenvolvemos um planejamento estratégico, mas que a família também tem as suas responsabilidades. Tem um circuito que envolve isso de responsabilidades e que alguns não lembram disso. Não é somente força de segurança que vai resolver essas questões. Existem outras questões que devem ser avaliadas para resolver a violência. Muito obrigado. A palavra, vereador Wilson Blitz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, live, plenário que nos assiste, live. Eu gostaria também de opinar sobre essa questão da segurança e essa questão da insegurança das pessoas que saem com suas famílias fim de semana e infelizmente a gurizada está se perdendo e muitos deles se espelham em criminosos que fazem parte do crime organizado de grandes cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo. E tem vídeos que bombam na internet quando se trata de morte, de quanto mais violência, aquilo parece um troféu. Como ontem eu estava dando na Globo, no jornal, um caso que foi morto um torcedor do Botafogo por um torcedor flamenguista, e o cara levou a camisa ensanguentada do cara para ter em casa como um troféu. Imagina, um troféu. Então quer dizer que hoje matar alguém, matou, simplesmente deu. Então está faltando muita coisa no nosso meio, no nosso povo, falta amor, falta os pais ser mais rígidos com os filhos, querer saber onde é que eles estão, onde é que eles vão. O pai e mãe tem muita, não é todos, claro, graças a Deus, mas querem se livrar dos filhos às vezes, querem se livrar quanto menos o filho está ali por perto, importunando, sei lá o quê, eles querem estar em paz, cada um no seu telefone, falando, sei lá, com quem, isso nem interessa a gente também, mas teriam dar condição a ensinar seus filhos como tinha antes, um ensino mais rígido, com respeito. Hoje ninguém respeita, essa gurizada não respeita ninguém, vocês não respeitam os pais, vão respeitar quem? Vão respeitar o professor, vão respeitar as pessoas que eles nem conhecem, pelo amor de Deus. E isso aí está cada vez crescendo mais. E a televisão, infelizmente, ensina o caminho do crime, né? Que a gente vê todos os dias isso na televisão, em horário nobre, em qualquer horário, sexo, organização, como aprende como fazer um roubo, aprende como matar alguém, não aparecer corpo, ensino, né? E aí, sobra para quem? Sobra a comunidade de respeito, que procura o bem, né? A parte da verdade. É isso aí, vereador. Só que não precisa a gente ir muito longe para ver as coisas acontecer. Hoje pela manhã aqui na praça deu uma briga ali, e um moço quebrou toda a cabeça do outro. Então não precisa a gente ir muito longe. Aqui na praça está acontecendo. Não, eles estavam bêbados. A gente vê, a gente sabe da falta de trabalho que tem na nossa cidade, e ali na praça também tem um monte de gente trabalhando, né? As pessoas cuidando dos carros e tudo. Só que é um agrupamento de pessoas ali que teriam que ver. A gente chega 5, 6 pessoas querendo que a gente dê um dinheiro, ajude com alguma coisa. E
tomara que seja implantado o rotativo aí para reverem, né? Ver o que vão fazer com essas pessoas que ficam ali. A gente sabe que tem muito trabalhador, mas tem muita gente que está ali agrupado só para usar drogas e beber e fazer baderna. Obrigada. Com a palavra, o vereador Eric Lins. Bem, colegas, mais uma vez estamos tratando de segurança, né? Como o vereador atual solicitou mais segurança na Praça do Barão, eu não posso deixar de concordar, mas eu preciso ressaltar que a segurança está necessária em todos os lugares. Perto do Elisa, na barragem, na João Paulo. Isso nos leva imediatamente a uma outra questão, que é a questão da falta de recursos para a segurança. Isso, da minha ótica pessoal, é talvez a mais típica das funções do Estado, a segurança, junto com a justiça. Só que por que isso está acontecendo? É só falta de dinheiro? Não, não é só falta de dinheiro. Bom, existe um problema crônico na sociedade, que é a retirada da autoridade das famílias. Quando você para de proteger as famílias, quando você deixa a família, para de se importar como ela, como entidade, ela para de se importar com o filho que fica fora dos dias, como o vereador Clemente falou. Ele para de se importar se o filho sai com um facão. É por isso que eu digo que a família é a base da sociedade e sobre ela pesam todas as responsabilidades de sua educação e seu cuidado. Porque quando toda uma cidade for contra um menino, aquela família vai continuar protegendo ele. Não importa. Os laços de sangue pesam. E existe a sociedade que está fazendo de tudo para acabar com a autoridade da família. E é isso que a gente está brigando. Agora, outro problema é defender bandido. Outro problema é ficar passando a mão na cabeça de trombadinha. É ficar passando a mão de bandidinho mirim, que vai virar um bandidão adulto depois. Enquanto a gente continuar passando a mão na cabeça de bandido, tentando procurar desculpa pelo que ele fez, chamando ele de vítima de sociedade, a gente vai continuar tendo problemas como esse. A gente vai continuar tendo gente trazendo facão aqui para o meio da Praça do Barão. As individualidades que as pessoas estão só olhando para si fazem com que elas parem de se preocupar com o próximo. Só que isso só acontece porque a gente tem, como salientou o vereador Cabrito, novela ensinando tudo que é ruim. Porque a novela só ensina o que é ruim. É incrível. Só ensina a traição, ensina a ser bandido, romanciza a bandidagem, chamando a mulher de heroína, guerreira. É bandido, gente. Matou gente. Botou no micro-ondas. Você sabe o que é micro-ondas? Micro-ondas, lá nas vagas do Rio, os caras botam um monte de pneu um em cima do outro, enfia o cara dentro, taca fogo. É isso que está se romancizando em favela, romancizando em novela. Esses são os problemas que conjuntamente geram essa necessidade de um requerimento como esse. Mas é por isso que a gente não adianta só ficar pedindo e aumentando dinheiro. Tem que alterar esses comportamentos nocivos. Palavra, vereador Josefina Soares. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, público presente, pessoal da live. Falando como o vereador Eric estava falando, tirar os direitos dos pais. Hoje um pai não pode bater no seu filho, hoje o pai não pode ralhar com o filho, porque o filho sabe todos os direitos dele. A primeira coisa que ele fala é: eu vou no conselho tutelar. Algumas vezes aqui eu falava sobre o conselho tutelar, queriam aumentar o conselho tutelar. O conselho tutelar não precisa aumentar, porque o conselho tutelar ele só se preocupa com as crianças e famílias. Lá um pai deu um tapa no filho, lá vai o conselho tutelar tirar o filho de famílias, muitas famílias até de nem. Mas o conselho tutelar, para mim, o conselho tutelar é aquele que tem que ir lá na frente do cemitério, onde está cheio de meninos menores pedindo dinheiro quando vai enterrar um parente. Tu chega lá, tu estaciona,
para acompanhar a pessoa que vai ser enterrada, e lá tem um monte de meninos menores, pequenos, pedindo dinheiro. Isso é uma falta de respeito. É aí que eu acho que tem que agir o Conselho Tutelar. Tem que prender, tem que levar, tem que saber onde é que está teu pai, onde é que está tua mãe, onde tu mora. Eu acho que, para mim, esse é o certo. Agora, se eu quiser dar um tapa no meu filho, lá vai o Conselho Tutelar. Eu sempre digo e repito aqui, na minha casa, quem manda somos nós, eu e meu marido. Porque o Conselho Tutelar não paga os estudos dos filhos da gente, não dá educação, não dá nada e vem tirar nossos direitos. Eu sempre digo, eu não aceito o Conselho Tutelar. Hoje meus filhos estão criados, graças a Deus, mas os meus netos estão aí. Se alguma coisa acontecer com meus netos, eu vou defender e vou ralhar, como eu já comecei agora, dizer para os pais, isso não dá, tu foi criado assim, tu vai educar teu filho assim também. Por quê? Porque no momento que o filho não respeita o pai, a mãe e os parentes, acabou. A sociedade não existe. A sociedade está, o pai e a mãe eles estão carentes de poder manobrar o seu filho e dizer para ele, hoje tu não vai sair, acabou. Hoje tu vai estudar, né? Não vai pegar o celular. O direito do jovem acaba quando começa o direito do pai e da mãe. Não é assim. Então eu estava conversando lá já vou encerrar a questão. Estava conversando com algumas pessoas, porque 10 anos, 11 anos já tem que dar pílula para as meninas. E eu disse, eu não aceito isso. Se alguém der pílula para minha neta com 10 anos, eu fico devolvo meu filho. Eu não aceito esse tipo de coisa. Mas tu está incentivando uma criança de 10, 11 anos a usar pílula. Tem que ser louco. Uma pessoa tem que ser doente mental. Tem que até ir preso, porque eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas depois aparece grávida. Mas dá uma camaçada de pau se aparecer grávida em casa e terminou o X. Obrigada. Damos continuidade à leitura das indicações espirituais. Indicação 262 de 2017, protocolo 948 de 2017 do vereador Elton da Rocha, que encaminha projeto de lei para a implantação de placas informativas de itinerários nos pontos de ônibus do transporte coletivo urbano no município de Uruguaiana. Essa palavra, se quiser. Palavra, vereador Elton da Rocha. Elton da Rocha. Senhor presidente, colegas vereadores, bom, esse encaminhamento dessa indicação é um projeto de lei para implantação de placas informativas em todos os pontos de ônibus dos itinerários. Então, para o usuário saber onde aquele ônibus passa, né, onde aquele ônibus faz a sua linha. Então, qualquer usuário que chegar até a parada do ônibus saber aonde que esse ônibus faz o seu trajeto. Então, né, a gente também está acompanhando nas comissões um projeto de lei do vereador Carlos Delgado, Rafael Alves, que é referente ao Adote uma Parada, o vereador Carlos Delgado, referente ao Adote uma Parada, que a gente acredita que a gente vai conseguir contemplar, né, todos os pontos de ônibus com parada, e nada mais justo para o usuário ele saber o itinerário do seu ônibus ali já na própria parada. Então é uma facilitação para esse usuário, e esse projeto de lei ele vem pedir essa implantação e também
que a empresa responsável pelo transporte coletivo faça esse informativo, não a prefeitura. Então não seria a própria empresa que faz esse transporte coletivo que faria essas placas informativas. Obrigado. Essa palavra. Com a palavra, vereador Carlos Delgado. Senhor presidente, colegas vereadores, o que nos acompanha nessa manhã, me cumprimento, vereador Elton, pela sua indicação e pela preocupação. Justamente quando a gente fala em transporte coletivo, não se resume só na qualidade dos ônibus, na acessibilidade, e hoje nós temos um grande avanço nesse quesito na nossa Uruguaiana, onde nós temos ônibus acessíveis, onde a grande maioria da frota são de ônibus zero quilômetro, mas ainda faltam algumas coisas, como essa, o princípio da informação, o Código de Defesa do Consumidor é o direito básico, né, e o mais importante quando você fala uma relação de consumo, uma prestação de serviço. E essa sua indicação é justamente ao encontro do que é qualidade no transporte público, neste caso, no transporte coletivo. Nós também apresentamos este projeto da DOT Uma Parada, onde já tem vários empresários dispostos a adotar paradas, mais de 20 empresários hoje no município já estão dispostos a adotar, e justamente com paradas adequadas, que respeitem, né, que deem o mínimo de condições para essas pessoas, junto com a informação do trajeto que aquela linha passa, por onde ela passa, com os horários também seria importante, né? Os horários nessas linhas, não só a linha, mas que tenham os horários que passam em cada ponto, né? Seria muito importante, junto com ônibus 0 km novos, com ar-condicionado, com acessibilidade. Aí sim nós estamos começando a falar do transporte coletivo de qualidade. Mais quem queira discutir a indicação do vereador Elton da Rocha, passamos à votação. Colocamos a indicação 255 em votação em separado, visto que aconteceu uma manifestação em contrário. Contrário, presidente. Em votação, então, a indicação 255, aqueles que concordam que permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Contrário, presidente, desculpe. Manifestação contrária do vereador Eric Lins, está aprovada a indicação. As outras indicações, como não houve manifestação em contrário, estão em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Estão aprovadas as indicações lidas dessa manhã. Passamos então em votação o regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária 118 de 2017, protocolo dessa Casa 949 de 2017, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.663.553,87. Para a chamada da votação do regime de urgência urgentíssima, vereador Josefino Soares, primeira secretária. Vereador Rafael ausente. Vereador Josefina Soares, sim. Vereadora Zuma? Sim. Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Carlos Alberto? Sim. Sim. Vereador Elton? Sim. Sim. Vereador Eric? Sim. Sim. Vereadora Suzana? Sim. Sim. Vereador Mano? Sim. Sim. Vereador Wilson? Sim. Com 9 votos sim, senhor presidente, uma ausência. Está aprovado o regime de urgência urgentíssima, projeto de lei ordinária 118/2017 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente no valor de R$
R$ 553,87 será encaminhado às comissões. Matéria de expediente será encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 117/2017, protocolo desta Casa 938, do vereador José Clemente, denomina servidão de passagem das Taquaras, localizada no quadrilátero da quadra número 297, situado entre as ruas Benjamin Constante, Andradas, Antônio Monteiro e Rua Rodrigues Portugal. A palavra do vereador proponente José Clemente. Senhoras e senhores vereadores, um rápido esclarecimento apenas da proposta. A proposição das taquareiras ali da servidão da passagem, eu acredito que os senhores até devem conhecer o local próximo à Árvore dos Enforcados, atrás da escola Dom Luiz Felipe de Nadal. Aquela comunidade ali nos procurou aqui na Câmara e verificando em loco, lá você vê que existe hoje, são gambiarras, são fios puxados de todo que é tipo para as casas ali, e um acidente ali causaria um transtorno enorme. Então, aquele local não tem nome, para que seja colocado rede elétrica precisa do nome. E depois algumas ações, uma delas seria a sessão de ouro, a sessão da posse ali do local por cada um, e na sequência, obviamente, o pedido da instalação individual de energia elétrica. Então, apenas para regularizar a situação dos moradores nesse local. Muito obrigado. Passamos à leitura dos convites. Vereador Josefina Soares, primeira secretária. Convites 147 de 2017, protocolo 928 de 2017. Aura, convida para o 11º Logicom, dias 28 e 29 de 9, no Teatro Municipal. Convite 148 de 2017, protocolo 930 de 2017, Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa convida para o Prêmio Pioneiras da Ecologia 2017. Convite do 149 de 2017, protocolo 933 de 2017, CDL convida para a Assembleia de Aniversário 53 anos. Convite 150 de 2017, protocolo 941 de 2017, professora Edilar Almeida convida para a reunião aberta à comunidade na Biblioteca Pública Municipal, dia 27 de 9 de 2017, às 15 horas, que tratará sobre a Biblioteca Municipal. Convite 151 de 2017, protocolo 943. 943, solenidade de abertura da primeira etapa do primeiro seminário de Educação, Sensibilidade e Percepções, dia 25 de 9 às 18 horas, no Teatro Municipal. Convite 152 de 2017, primeira Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial, dia 29 de 9, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal, e 30 de 9, no Instituto Estadual do Magueira Correia. Convite 153 de 2017, Intendência de Passo Pelos Livres, convida para a primeira Jornada Internacional em Atenção Primária da Saúde, dias 29 e 30 de 9, no Clube Progresso em Passo Pelos Livres. Convidamos os senhores vereadores e público presente para a Assembleia de Audiência Pública hoje às 19 horas aqui nesse plenário. Contamos com a presença de todos os vereadores devido à importância dos projetos. Correspondências recebidas de diversos, protocolo 929 de 2017, Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação informa a liberação de recursos financeiros, protocolo 934 de 2017, Escola Municipal. Dr. Crespo de Oliveira informa que o 4º encontro de bandas foi transferido para o dia 7 de 10 de 2017.
Protocolo 935 de 2017, Tribuna de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, encaminha processo de contas do Executivo referente ao exercício de 2010, conforme preceitua os artigos 196 e 197 do RI. O processo de contas será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Correspondências recebidas do Executivo, protocolo 976 de 2017, encaminha relatório de avaliação das metas fiscais no segundo quadrimestre de 2017. Correspondências expedidas a diversos, expedido o ofício número 569 e 570 de 2017. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios números 357 e 359 de 2017 e autógrafo 71 a 73 de 2017. Nada mais a ver. Passamos ao período de comunicações. Inscrição, vereador José Clemente Correia. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou trazer um tema aqui que julgo importante para todos nós, uma vez que foi trabalho desta casa. Vejam que estou de posse de um documento, vou exibir aqui um documento de posse, que é expedido pelo DETRAN do Estado do Rio Grande do Sul. Esse documento nos traz uma resposta de um trabalho feito na Comissão de Serviços Municipais. Há um tempo atrás, nós recebemos de encaminhamento em meu gabinete, e trouxe à comissão, informação de veículos apreendidos por agentes de trânsito e policiais militares, e que o CRD, que é o Centro de Remoções de Depósito, não estaria cumprindo aquilo que está disposto na legislação. Ou seja, não estava cumprindo a lei quando os veículos eram apreendidos, fazendo o devido encaminhamento para a vistoria no CRDA, que é lá no DETRAN, e posterior liberação. Este documento, expedido pelo DETRAN, nos traz aqui parte daquilo que comunicamos, e é datado o ofício 350/CSD/2017, Porto Alegre, 11 de setembro de 2017. Excelentíssimo senhor vereador José Clemente, Câmara Municipal de Uruguaiana, encaminhado e assinado pelo senhor Paulo Eduardo da Rocha Machado, Coordenadoria de Suporte e Depósito. O que ele nos traz aqui? Depois de informado as irregularidades, diz o seguinte no item 5: da parte desta Coordenadoria de Suporte e Depósito, constatada a irregularidade, foi feito contato com o CRD, que é o Centro de Remoções de Depósitos, 00237, para a coleta do contraditório. E este foi emitido na linha do desconhecimento da necessidade do CRD solicitar vistoria nos casos supramencionados, contraditório este não considerado satisfatório. No 6º diz o seguinte: foi reiterado formalmente a ocorrência da irregularidade destas liberações veiculares, bem como a necessidade da solicitação de vistoria em casos análogos. No item 7, o expediente em questão seguirá para a corregedoria dessa autarquia para possíveis apuração de responsabilidade e sanções cabíveis. Isto aqui é um trabalho nosso da Câmara de Vereadores, de que havia uma ilegalidade do guincho quando apreendiam veículos alterados, veículos ilegais circulando, e o que acontecia?
o trabalho da administração pública, seja ela municipal ou estadual, através da Guarda Municipal, da Agência de Trânsito, de policiais militares, até mesmo de policiais rodoviários federais, essas irregularidades, o guincho está alegando que desconhecia. Para mim, não é plausível a explicação que não conhece, porque quem se submete a exercer uma atividade como esta, uma atividade de Estado, uma concessão pública, deve conhecer a legislação. E quero dizer mais, que quando trouxe esse expediente para esta casa, ouvi inclusive uma manifestação na imprensa de Uruguaiana. Alguém disse: não é de competência da Câmara de Vereadores, pois está aqui e estou comprovando de que aquilo, quando nós nos emitimos da posse do direito que temos de averiguar aquilo que afeta a nossa comunidade, estamos exercendo com plenitude o nosso direito e o nosso papel de vereador. A Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, senhor presidente, trouxe a resposta aos trabalhadores da área de segurança pública, que agora terão o respaldo do cumprimento da lei naquilo que é pertinente. Não vamos permitir de que aqueles que não estão dentro da lei nos causem problema. E isso tem acontecido à noite muito em Uruguaiana, onde a comunidade tem se queixado da baderna. Então, esse registro está sendo encaminhado amanhã, a leitura também na Comissão de Serviços Municipais de Segurança Pública, de onde daremos o conhecimento na comissão e o determinado andamento. Muito obrigado. Boa tribuna, vereador José Clemente, do PSDB. Próxima inscrição, vereador Carlos Delgado. Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha através da live, ocupo este espaço nesta manhã para comunicar das atividades do nosso prefeito municipal, onde este mês completou o pagamento desde o início do ano de 2.300.000 referentes a RPV e 2.700.000 referentes a precatório. São valores acordados e firmados com a Justiça do Trabalho e com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que possibilitou o município a um parcelamento, a um entendimento, a um acordo para que não inviabilizasse as contas do município. Mas é importante manifestar também que esses valores altíssimos já pagos, cerca de 5 milhões, esses valores poderiam estar hoje sendo utilizados nas ruas, onde o cidadão reclama muito, na saúde, na segurança, onde as más administrações fizeram com que Uruguaiana se tornasse uma dívida muito enorme, uma dívida gigantesca, e que vai durar muitos e muitos anos para nós sair do fundo do poço. E quando eu digo más administrações e irresponsabilidades, em nenhum momento eu tiro o direito desses servidores que legalmente foram na justiça para garantir aquilo que foi retirado. É importante ficar bem claro isso. Mas que se em algum momento foi retirado e gerou um passivo para o município, quem está pagando essa conta somos nós hoje. E essa conta alta nos priva de ter uma cidade melhor. É importante ressaltar também que nos últimos dias nessa casa, muito se cobrou do barulho, vereadora Josefina, no centro da cidade, nos plantões de bebidas e o que vem ocorrendo, a baderna que vem ocorrendo principalmente nos finais de semana. Nesse final de semana, nós tivemos no município a Operação Sossego, coordenada pela Segurança Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Segurança, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Conselho Tutelar e Brigada Municipal. Na sexta-feira, dia 22, houveram 40 abordagens, 3 autuações, 1 remoção e 1 embriaguez. No sábado, dia 23, 40 abordagens e 2 autuações.
No domingo, dia 24, 30 abordagens, 8 autuações, 3 remoções, 1 termo de recusa e 1 autuação de perturbação do sossego. Foram também fiscalizados plantões de bebidas, que não vem cumprindo a lei de fechamento de final de semana à meia-noite. Então, essa casa cobrou e o executivo, junto com as suas secretarias, já está dando um retorno que é muito importante, garantir a tranquilidade, a segurança e o sossego para a nossa comunidade e para as pessoas de bem, para combater essas pessoas que insistem em perturbar quem tem seus finais de semana para descansar e não necessariamente não precisa ficar ouvindo o barulho e a festa dos outros, e tem espaços apropriados para isso. Eu também gostaria de registrar que no dia 19 de setembro estive no Colégio Agrícola, ainda na Semana Farroupilha, prestigiando a festa naquele local, e na oportunidade o prefeito Rony Melo comunicou o diretor Nino Oliveira, que vem fazendo um grande trabalho no Colégio Agrícola, que a Progem liberou a comercialização dos produtos do Colégio Agrícola, produtos esses realizados pelos próprios alunos, e através da Copercan, da cooperativa do Colégio Agrícola Municipal, poderá ser realizada a comercialização desses produtos, e esse valor será revertido para a própria manutenção e melhoramento do Colégio Agrícola. Obrigado. Compõe o espaço de comunicação, vereador Carlos Delgado, do PP. Próxima inscrição, vereador Wilson Brites, do PNDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a live, plenário que nós assistimos nesse momento, e não poderia deixar de vir a essa tribuna, porque vejo nessa tribuna nós podemos fazer os nossos debates, nós podemos levar para a comunidade o trabalho que é feito nessa casa, o trabalho que é feito pelos vereadores, e aqui nessa tribuna que é a voz do cidadão, a voz daquele que nos elegeu e aquele que nos escolheu como representante. É nessa tribuna que nós temos que usar e expor tudo que nós sentimos em relação ao dia a dia do nosso município. Eu quero me ater ao assunto que o vereador Clemente trouxe e exaltar o trabalho da Comissão de Serviços Públicos. É uma comissão que está sempre atento a todo e qualquer tipo de problema ou assunto que esteja em pauta na nossa cidade. Nós, no início, a gente percorremos as ruas fiscalizando a montagem da Avenida Presidente Vargas. Daí fomos parar no pronto-socorro, fazendo um belo trabalho, e um trabalho ao qual, vereador Clemente, teremos que repetir, não só no pronto-socorro, como também na UPA, porque a gente espera que esteja tudo bem, mas nós fomos já para tentar organizar e criticamos coisas que estavam erradas. Nós vamos lá e vamos voltar, quem sabe a gente vem para essa tribuna para elogiar coisas que estão sendo corretas e que estão sendo bem feitas. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só controle, o nosso trabalho é fiscalizar e bater em cima dos pontos certos e dos pontos errados. Nós temos feito muitas reuniões nessa casa, chamando entidades que, às vezes, dentro de um contraponto, como o Hospital de Santa Casa, agora há pouco, e o IROM, foi discutido exaustivamente nessa casa, foi esclarecido o assunto, o porquê que o IROM não ia se manter mais,
Se teve, tem uma variação na Santa Casa aqui, o Dr. Miller ali, e esse poder aqui fazendo essa intermediação. E isso é o que nós temos que fazer, vereador Cunha. Essa comissão está bem encaminhada e está no caminho certo. Não que as outras comissões também não estejam no caminho certo, mas essa comissão ela nos dá uma grande, uma margem assim de trabalho e assunto é o que não falta. O trabalho que, então nós temos que exaltar um trabalho que tem resultado, um trabalho que dá certo. Eu faço um convite, vereador, para nós agendarmos uma visita ao interior do município da nossa comissão. Mandada pelo nosso município, pelo interior do nosso município, nos nossos distritos, tipo Plano Alto, João Arregue, nas estradas, para nós ver em que situação está, porque a gente vê muita reclamação no dia a dia sobre o transporte escolar, sobre as condições do interior, e isso faz parte também a nós, porque fazem parte do município de Uruguaiana, então nós temos que ir lá em loco e verificar e ver quais as situações, as necessidades, que o nosso interior do município hoje está carente e precisa. Então, vereador Clemente, eu peço que seja agendado nos próximos dias de como faremos essa visita, de como faremos uma vistoria geral nas nossas ruas, nas nossas estradas, cidades e no subdistrito. Antes que termine meu tempo, não vai dar tempo, vou deixar para a próxima reunião, vou falar sobre os pontos de lixo e as pequenas lições que continuam se formando na nossa cidade de Uruguaiana. Obrigado, senhor presidente, senhor vereador. Ocupou espaços da tribuna de comunicação, vereador Wilson Brito, do PRDB. Próxima inscrição, vereador Josefina Soares. Senhor presidente, vereador Fernanda Raposo, colegas que ainda se encontram aqui, e pessoal da live, cumprimentar aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo. Quero comentar o mesmo assunto do vereador Cabrito, sobre a UPA. O pessoal ainda não está acostumado ainda a consultar na UPA. Eles ainda acham que ainda não é ali que tem que ir. O pessoal está indo na Santa Casa e não está indo na UPA. Nós queremos, só para ressaltar, que façam uso da UPA. Ali tem médicos de plantão, né? Diariamente de plantão. Para desafogar o pronto-socorro da Santa Casa, a UPA, e vocês têm que fazer o uso da UPA ali, que é para poder se acostumar, e a UPA é um pronto-socorro diferenciado para a nossa cidade, e dizer que é um tudo, né, montado, bem central ali. O pessoal tem trabalhado bastante, tem os médicos que ficam de plantão ali. Aproveitar o que é do povo. O povo tem que fazer uso dali para descarregar um pouco a quantidade de gente que vai no pronto-socorro, né? Tem gente que acha que ali não tem médico. Tem médico sim, tem médico de plantão ali. E dizer que realmente, quando a nossa cidade, com essas chuvas, o pessoal tem pedido muito aterro. O problema do aterro é que, enquanto está chovendo, não tem como o aterro ser doado pela Secretaria de Obras. Por quê? Porque não para de chover, né? Está sempre chovendo. E tem pessoas que estão com seus pátios alagados e têm solicitado para nós com relação aos aterros. E a gente quer dizer que, enquanto estiver chovendo, não estabilizar a chuva, em Uruguaiana não tem como fazer esse tipo
de trabalho à Secretaria de Obras, né? Porque a gente, na verdade, nós pedimos para a Secretaria de Obras. E falar sobre a violência da nossa cidade, continuar falando. Hoje, por exemplo, pela manhã, teve um acidente ali na Júlio de Castilhos com a Iris Laus, perto de Saviana ali. Foi um terror. A moto ficou toda despedaçada, uma caminhonetinha não estragou tanto, mas não sei como é que está o rapaz da moto, mas foi terrível. Então, dizer assim que parece a nossa cidade, ela está, além da violência que está tão grande em Uruguaiana, também de carros, de motos, o pessoal parece que está desesperado para andar, e isso tem causado muitos acidentes em Uruguaiana, e a gente está pedindo que ande mais devagar, com mais cuidado, né? Porque tem crianças na rua, tem pessoas idosas que estão atravessando rua. Graças a Deus que não tem acontecido isso, né? Mas a nossa cidade está virada muito. O pessoal acho que está estressado, final de semana. Então, a gente pede que pode parar um pouquinho na esquina, né? A gente vai chegando na esquina para atravessar, para passar com o carro, e o pessoal parece que já está chegando em cima da gente, assim. O pessoal está estressado, Eu concordo que o estresse está geral, pela falta de trabalho, pela falta de emprego. Tem muita gente estressada, de negócios, firmas, né? O pessoal está desesperado, eu concordo, mas que tenha um pouco mais de cuidado. É o que a gente pede aqui nessa casa. Muito obrigada. Por a tribuna, vereadora Josefina Soares, do PT. Inscrição no espaço de comunicação de líderes, o vereador José Clemente Correia, PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estivemos, por determinação do presidente dessa casa, o vereador Fernando Tarragó, representando o Poder Legislativo, e também seria iniciativa nossa, depois de conhecer o assunto. Estivemos na ACIL, numa reunião promovida pelo deputado Edu Oliveira, deputado do PSD, correligionário do vereador Fernando, e da Associação de Desenvolvimento também de Uruguaiana, que é presidida pelo ex-prefeito Schneider. Estavam lá naquela reunião outros segmentos da sociedade, representados como a própria ACIL, que era a anfitriã naquele momento, mas diversos setores ligados ao desenvolvimento no sentido, e o tema era a reativação do nosso Porto Seco ferroviário. É uma luta que tem se desencadeado, e o deputado Edu Oliveira, associado a essas forças municipais aqui, tem trabalhado intensamente nessa reativação. Procurei me inteirar, vereador Fernando, do que realmente tratava a matéria, e vereador, de suma importância pelos dados que ali foram demonstrados, pelas ações já realizadas, e que se nota que poderá sim, vereador, acontecer não num curtíssimo espaço de tempo, mas num curto espaço de tempo. Essa medida vai nos trazer vários benefícios no desenvolvimento, na área do desenvolvimento. Nós vimos ali, eu perguntei para algumas pessoas, aquelas que estão mais tempo envolvidas no assunto, ali tinham aproximadamente 300 empregos aqui em Uruguaiana, naquela área. Este trem que nós apelidamos lá de trem do arroz, é o trem que vai fazer o escoamento de diversas matérias-primas,
não só do arroz, mas leva o arroz e traz o adubo. Este trem poderá ser um trem específico de uma linha que vai fazer esse escoamento e uma linha também do Mercosul, aonde nós tínhamos aí como concessionária a ELL, a América Latina Logística, que hoje se chama Rumo, e não é uma sigla, a empresa mesmo se chama Rumo. Essa empresa é que hoje detém a concessão. E essas pessoas que estão envolvidas lá nesse assunto, pediram o nosso apoio do Poder Legislativo, e como fui representando a casa, senhor presidente, e pela Comissão de Serviços Municipais, manifestei de que estaríamos solidários e também trabalhando nesse assunto, porque verifiquei que é uma proposta viável, que é uma proposta madura e que realmente pode ocorrer. E aí entra o desenvolvimento. O município de Uruguaiana, basta querer. O Poder Executivo estava lá representado pelo secretário Aelton de Desenvolvimento, e nós, como Poder Legislativo, nos colocamos à disposição daquela comissão que está trabalhando, para que naquilo que nós formos útil e pudermos fazer, e tenho certeza que todas as senhoras e senhores vereadores comungam dessa ideia, vereador Zefim, a Vossa Excelência já manifesta isso, de que realmente nós precisamos chamar a atenção. Sugestão nossa, lá dada por mim, presidente, como representante da Casa Legislativa, e que instituísse este mantra ou alguma coisa semelhante, como foi feita, trem do arroz. E nós precisamos falar, vereador, fomentar, vereador. O trem do arroz precisa realmente se tornar realidade. Precisamos ver a locomotiva puxando a produção através de um programa federal denominado PEP e outro, que tem as letrinhas também. Nós vimos a manifestação de um grande produtor aqui em Uruguaiana, e que o governo federal estará subsidiando e estendendo um subsídio para 500 mil toneladas de arroz, para que Uruguaiana possa estar envolvido nesse processo. E isso seria feito pelo trem do arroz. Aí nós teríamos aqui um número significativo de oferta de empregos, geração de renda, quanto isso significaria para o município em impostos, e o município teria uma arrecadação melhor. Então eu vou concluindo dizendo que, entendo eu, que cumpriu o papel nosso, presidente, nos colocando à disposição, dizendo que Vossa Excelência me delegou o poder para que fôssemos lá e disséssemos que todos aqui somos parceiros e estaremos juntos nessa luta e com certeza nessa conquista. Muito obrigado. Ocupo o espaço da comunicação de líder, vereador José Clemente. Encerrada todas as atividades desta manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.